Defenda sua família. Vamos aprender a lutar pelas nossas famílias, estudando Neemias capítulo 4 versículo 9 a 20. Pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias capítulo 4, versículo 14, parte B. Nós mesmos podemos falar de nossos familiares, mas não aceitamos que ninguém critique quem amamos. Este é um sintoma de defesa da família. Por outro lado, as famílias estão expostas a muitas influências perigosas, que invadem nossas casas, como se os muros estivessem derrubados, e não houvesse uma proteção adequada. Neemias viveu em um tempo, quando as famílias de seu povo estavam sofrendo todo tipo de perseguição. As casas estavam em ruínas, e a própria cidade de Jerusalém estava destruída. Por isso Neemias formou um grande mutirão de reconstrução por famílias, e as famílias trabalharam unidas na restauração do muro, conforme Neemias capítulo 3. E você acha que hoje a situação é diferente? Como defender minha família? Vamos refletir nas atitudes de Neemias e aprender sobre a defesa da família. Primeira atitude que Neemias tomou foi a oração. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias 4 versículo 9. A primeira coisa que Neemias fez, foi orar a Deus. A oração inclui também o jejum em favor do seu povo, Neemias 1, 4. E a confissão dos pecados cometidos por eles, Neemias 1, 5, 11. Neemias percebeu que o povo precisava de força para trabalhar porque estavam cansados diante do imenso desafio que tinha à sua frente. Versículo 10. Além disso, sabia que haviam inimigos oportunistas que poderiam atrapalhar o projeto de reconstrução de Jerusalém. Versículo 11. Mas foi avisado disso tudo, 10 vezes. Versículo 12. Por isso Neemias resolveu que era preciso se preparar primeiramente através da oração. Se você quer defender sua família de tantos perigos que você já foi avisado diversas vezes, a primeira coisa que deve fazer é se colocar em oração e em jejum, para repreender tudo o que é maligno. Evangelho de Marcos 9, 29. E confessar seus pecados diante de Deus. Defenda sua família através da oração. Segunda atitude que Neemias tomou foi a vigilância. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro, e nos lugares abertos, dispôs o povo segundo suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças, e com os seus arcos. Neemias 4 e 13. A segunda estratégia de Neemias foi despertar o povo para ficar atento aos perigos, principalmente nos lugares vulneráveis, onde o muro era mais baixo, ou que havia aberturas, ou seja, brechas. Os inimigos não poderiam entrar enquanto eles ainda não tapassem estes locais. Por um momento, o povo ficou com medo dos inimigos, que ameaçaram os atacar, mas Neemias lhes deu uma palavra de fé, dizendo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Versículo 14. E por isso o povo voltou a trabalhar na obra, e os inimigos se dissiparam. Versículo 15. Jesus nos ensinou que devemos orar, e também vigiar. Marcos 14, 38. Muitas famílias são destruídas por um momento de deslize, quando marido ou mulher não vigiam, e também não preservam os filhos, descuidando de detalhes, que o inimigo de forma sagaz, tenta influenciar para roubar, matar e destruir o lar. Se você quer defender sua família, precisa aprender a ser mais vigilante para cuidar mais de sua casa. Esta vigilância não é uma perseguição a seus familiares, de forma a dominar tudo que acontece em suas vidas. Estamos falando de vigilância espiritual. Esteja mais atento às armadilhas do inimigo, ou seja do mundo, e coloque tudo em oração, combatendo espiritualmente. Efésios 6 e 12. Defenda sua família através da vigilância.
Terceira atitude que Neemias tomou foi a estratégia. Versículos 16 a 20. Neemias formou uma estratégia de defesa através da colaboração das famílias. Esta ideia seguiu os seguintes passos. Primeiro passo: divisão de tarefas. Desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos, e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Versículo 16. Metade das pessoas ficavam na defesa cuidando da proteção, enquanto os demais trabalhavam na reconstrução dos muros. Segundo passo: dedicação. Os que estavam edificando o muro, e os carregadores que levavam as cargas, cada um, com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a sua arma. Versículo 17. Enquanto trabalhavam estavam prontos para se defender se fosse preciso. Terceiro passo: alerta. E cada um dos edificadores trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Versículo 18. Os operários que trabalhavam na reconstrução também tinham armas na sua cintura, e estavam atentos, se ouvissem o som da trombeta, dando aviso de perigo. Quarto passo: união. Disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. Versículo 19 e 20. Sabiam que precisavam estar juntos em qualquer situação e por isso procuravam se unir em caso de qualquer risco. Não desista de sua família. O nosso Deus pelejará por nós. Versículo 20b. Neemias convoca o povo a pelejar por suas famílias. Versículo 14. Mas também declara que Deus lutará por eles. Devemos lutar por nossas famílias e confiar que nesta luta, Deus está conosco para nos defender e nos ajudar. Se você tem lutado por sua família, saiba que Deus também está lutando com você, e a vitória está garantida em nome de Jesus. Não pare de lutar por sua família. Nunca pare de lutar. Eu sou a pastora Virtuosa. Deus te abençoe grandemente.